Para você que tá ligado com a gente no Jornal da Cruzeiro, edição de sábado, Tempo pro Esporte. E para você que tá ligado também no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. Se você tá ouvindo a gente no carro agora, depois dá uma olhadinha lá. Eu e Juarez Morato com imagens no nosso YouTube, né, Juarez Morato? Ao vivo não, né? Mas a gente tá aqui trazendo o que vai ser o final de semana. O final de semana esportivo, a gente vai fazer um resumão do que vem por aí. Tem quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, tem terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo bem, Juca? Como é que vai? Bom dia, Caio César. Fábio Andrade tá junto também? Fábio Andrade já tá em casa descansando. Tá por aí. Certo. Bom dia, Fábio Andrade, ouvinte que acompanha mais esta edição aqui do Esporte no Jornal de Sábado. Vamos falar sobre a rodada do final de semana então, Juca? Primeiro começando falando, claro, da primeira divisão do campeonato. Tem Paulista em campo hoje, melhor, Paulistas. Primeiro falando do Corinthians. Corinthians começou a semana com o horário do seu jogo às 4 horas da tarde, mas esse horário foi mudado para as 9 horas da noite. O Timão pega o Fortaleza hoje à noite, Juca. Meu Deus, até a semana passada a gente achava que o Fortaleza ia passar o carro no Corinthians, né? Então, né? Agora, depois de um jogo contra o Fluminense até interessante, mais uma partida no meio de semana lá que, né, se não fosse o goleiro, quase que o Corinthians perde, já dá para acreditar que não vai levar uma surra do Fortaleza jogando em São Paulo. Você acha que resolveu o problema do Corinthians? Não, nem tanto, mestre, nem tanto. Duas vitórias consecutivas, não? Demora, porque o time é bem meia boca, né? Rubão foi demitido essa semana, diretor de futebol. O presidente do Corinthians falou que não vai trazer ninguém pro lugar dele. E saiu falando a verdade, né? Um monte de coisa lá que ele Então, precisa e não estão querendo fazer, aquela coisa toda. Corinthians, então, às 9 horas da noite hoje. Aliás, para quem comprou o ingresso e não vai poder comparecer, dá para entrar em contato com o Corinthians nas redes sociais, tem todo o caminho lá, para entrar em contato para reembolso, se você não vai conseguir ir Porque desde terça-feira eles estavam falando que o jogo ia ser às 4 e mudou para as 9 horas da noite. O jogo das 9 era Cruzeiro e Internacional, que foi adiado. Então a CBF jogou o jogo para as 9 horas da noite. Então quem comprou achando que ia às 4 horas da tarde e não vai poder comparecer às 9, pode pedir reembolso. Às 9 da noite é mais, né, difícil para voltar, né? Camarada que sai do interior vai para São Paulo, tem que voltar depois, vai chegar em casa de madrugada. Outro paulista que também joga hoje às 6h30 da tarde é o Red Bull Bragantino. Juca, recebe o Flamengo, jogão, hein? Jogo grande, aquela famosa história, a gente costuma dizer que o Bragantino é o Robin Hood, né? Tira ponto de quem tá lá embaixo e ganha ponto de quem tá lá em cima. Hoje que tá lá embaixo o Flamengo, mas não tá difícil do Bragantino ganhar esse jogo, não. Amanhã tem Vitória e São Paulo. Vitória que vem de derrota na Copa. Vitória que vem de derrota, né? Na Copa do Brasil pro Botafogo. São Paulo que vem de vitória contra o Águia de Marabá. Jogo em Salvador. Vitória e São Paulo. Vitória em casa. Em Salvador a peleja, né? Salvador. Então, eu acho que o Vitória deve complicar pro São Paulo, sim, lá em Salvador. E o Palmeiras vai jogar contra o Cuiabá também amanhã, lá em Cuiabá, 6h30 da tarde. Daí o Palmeiras tá naquela história, né? Começa o jogo complicado, aí se remonta no segundo tempo, então a expectativa é de vitória do Palmeiras. Que pacto tem esse homem também, né? É um pacto com a vitória, a galera tá brincando. Bom, pensei que era contra coisa. Já pensei lá embaixo. Já tem gente que tá falando isso também. Já fui lá pra baixo, né? Tem gente que fala isso também. Enfim, mas tem muita gente que fala isso, já ouviu, né? Então, de repente, Palmeiras que na quinta-feira empatava o jogo até os 53 do segundo tempo, o menino Estevam fez o gol, deu a vitória pro Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras dominou o jogo, mas conseguiu fazer o gol da vitória só no finalzinho, por isso a brincadeira do pacto. Ainda neste final de semana a gente tem Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro acho que vai passar o carro aí mesmo sendo no Rio de Janeiro. Jogo hoje às 4 da tarde. A gente tem amanhã, além do São Paulo e Vitória, tem Atlético Paranaense e Vasco também às 4 horas. Outro que vai passar o carro no Vasco. Também acho. O Botafogo joga às 6h30 amanhã contra o Bahia. É um jogo igual. O Bahia jogando fora de casa não vem muito bem e o Botafogo tá se acertando. Tá na ponta do campeonato, né? Mas o Bahia do Rogério Ceni deu uma acertada aí no meio de semana, pode ser um empatezinho interessante. E aí temos os 3 jogos adiados, né? Envolvendo os clubes gaúchos, tanto o clube que vai mandar o jogo no Rio Grande do Sul, quanto aquele que vai jogar como visitante, os 3 jogos estão adiados. Grêmio e Criciúma, Cruzeiro Internacional, Juventude e Atlético Goianiense. Acho que não tinha outra medida a tomar, né, Juventude? Não tinha. Quem vai jogar em casa não tem onde jogar, porque a situação está crítica. E quem tem que viajar também não tem como viajar também. Então, foi uma medida acertada da Confederação Brasileira de Futebol.
Classificação do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Botafogo é o primeiro colocado. Botafogo é o primeiro colocado de novo, hein? 9 pontos em 4 jogos, Atlético Mineiro o segundo com 8, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, e o Atlético Paranaense tem 7 pontos ganhos. Aí tem um timaço aí com 7 pontos, né? Bahia 7, Inter 7, Cruzeiro 7, Flamengo 7. Na sequência, Grêmio 6, Criciúma, Palmeiras e Fortaleza 5, além do Juventude, que também tem 5, com 4 pontos. O São Paulo, o Corinthians, o Fluminense, a zona de rebaixamento com Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Quinta rodada só ainda, né, Juca? Mas já começa a se montar alguma coisinha ali. Principalmente nessa parte de baixo, né? O Vasco, Cuiabá, Goianiense, se não começar a recuperar, buscar pontos já, quando pensar no segundo turno daí já era. Por falar em rebaixamento, zona de rebaixamento, a gente vai para a Série B do Campeonato Brasileiro agora. Tem time da região em campo hoje às 9 horas da noite. O Ituano vai jogar o Ituano pega o Novo Horizontino em Itu, Juca. O Novo Horizontino que estreou ganhando, depois perdeu fora de casa. Vai jogar em Itu agora. Eu acredito que o Novo Horizontino vai complicar para o Ituano. Muita gente falando que o Alberto Valentim deve cair nesse final de semana se perder. Mas tem muita gente falando que a diretoria está esperando ele pedir o boné porque a multa é alta. Então, trouxe um camarada, isso, né? Para as condições do Ituano, um camarada bom, né? E aí agora fica nessa dependência aí que o cara peça a conta para não ter que gastar muito. Ituano que perdeu os 2 jogos até aqui na Série B e agora vai receber. Perdeu só assim, perdeu sem jogar bola, perdeu né? com força, né? Exatamente. Né? E agora pega o Novo Horizontino. Aí na segunda-feira, Juca, o Santos vai encarar o Guarani às 9 horas da noite na Vila Belmiro, ainda sem torcida. Mas o Santos começou bem a Série B do Campeonato Brasileiro, como se esperava dele, né? E vai pegar um Guarani, que é o primeiro contra o último, né, na classificação. Isso. Então o Santos deve ganhar com tranquilidade. Guarani que contratou, que pegou essa semana o Júnior Rocha para ser técnico, ele que foi técnico da Inter de Limeira no Campeonato Paulista, aliás, vai pegar o time do Guarani agora nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E tem o Marcelo Cordeiro aqui de Sorocaba como auxiliar fixo agora da comissão lá do Guarani. Então tem um técnico que fez um bom trabalho na Inter, um auxiliar que é o Cordeiro que sempre trabalhou direitinho também. Agora precisa arrumar um time, né? Pois é. Só isso. Só pra gente corrigir a informação que o Guarani não é o último porque tem o Ituano. O Guarani é o penúltimo, mas perdeu os 2 primeiros jogos também. Gols, então, né? Exato. O Santos lidera com 6 pontos, mesma pontuação de Sport, Chapecoense e Operário. O Santos ainda não tomou gol nesse Campeonato Brasileiro da Série B também. O Ituano, como eu disse, é o último colocado, não tem nenhum ponto ganho. Pra gente fechar aqui o nosso tempo pro esporte, Juca, vamos falar sobre Copa Paulista de Futebol. Tivemos essa semana a tabela base da Copa Paulista de 2024. São Bento descobrindo pelo menos a sequência desse caminho. São 5 times no grupo do Azulão Sorocabano. São Bento, Red Bull Bragantino, Rio Branco, Capivariano e... Só timão, hein? De Indaiatuba lá, né? Primavera de Indaiatuba. Primavera de Indaiatuba. Mentira, não é só timão, não. Não é. Dá pra passar se jogar a bola direitinho. São Bento estreia no final de semana do dia 15 e 16. Vai de boa sub-23, o Rio Branco é da 4ª divisão no campeonato. Subiu bem agora, hein? Não, mas é a 4ª divisão. Ainda tá chegando ainda, tá, né? Até voltar aquele Rio Branco da Americana que a gente acostumou lá nos anos 90, demora bastante. Aí tem o Capivariano, que sempre faz um trabalho bem mais ou menos, né? E o Indaiatuba também. Então, se o São Bento trabalhar direitinho... Galera, vamos fazer uma vaquinha aí, montar um time bom aí para disputar o campeonatinho. Ano que vem estamos na Copa, Campeonato Brasileiro da Série D. São Bento vai estrear contra o Capivariano no final de semana, dia 15 e 16, aqui em Sorocaba. Aí na segunda rodada sai para jogar contra o Red Bull Bragantino e folga na terceira rodada. Por isso que eu destaquei que são 5 times. Sempre em uma rodada um time vai ficar no chapéu, vai folgar. Então o São Bento vai folgar já na terceira rodada. Mas dá para chegar na folga com 6 pontos. Sim, e aí folgar tranquilo, né? Vamos dizer assim. Né? Enfim, São Bento que está trazendo alguns nomes do Sub-20 para agregar a esse time principal. A gente falava com o Juliano. O time Sub-20 de São Bento. A gente falava com o Juliano recentemente aqui, o São Bento não tem o mesmo poder aquisitivo. Por isso que eu falei daí que fazer uma vaquinha aí, a galera aí, quem gosta de São Bento, aí, vamos aí, 200 conto por mês aí, montar um time bom. São Bento não tem o mesmo poder... Se ficar dependendo de sub-20, sub não sei o quê... Mas não tem o mesmo poder aquisitivo do Campeonato Paulista da Série 2, né? Não vai poder gastar porque não tem essa grana. Então, por isso que precisa de ajuda do povo.
Enfim. O povo precisa ajudar e também a diretoria pedir ajuda, né? Exato. Não adianta eu querer ajudar você não quer também me ajudar. Também tem essa, também tem essa. Não adianta. São Bento, então, estreando no dia 15, ou 16, né? Final de semana, dia 15 e 16, ali contra o Capivariano, então, na Copa Paulista. Juca, então fica assim, a gente se fala aí durante a semana para trazer mais novidades pra galera que nos ouve nos 92,3 e também com imagens agora no nosso YouTube. Valeu, Juca. Abraços, bom fim de semana. Valeu, gente.